E aí galera, vim trazer hoje um novo vídeo aqui pra vocês. Confesso que é um vídeo bem chato de se fazer, um vídeo bem difícil de fazer, mas que eu vi necessidade de trazer, vim essa necessidade de trazer os relatórios e trazer a importância da realidade do trader. Para quem ainda não viu os vídeos, né, os primeiros vídeos, sou o Henrique, sou psicólogo e estou nessa transição da carreira para o trading. Vim de opções binárias e agora atuando no mercado da B3. E hoje eu vim mostrar um erro que eu cometi nesse dia de hoje, né, do dia 6 de março, em que eu acabei falhando no planejamento, falhando na execução durante a semana, né, durante esse último dia da semana de março, e que acabou me trazendo um prejuízo além, né, do que eu poderia ter tomado e acabou tirando o lucro que eu estava durante a semana, tá? Basicamente, então, hoje eu tomei um stop loss de 3 vezes do stop loss do que eu realmente posso tomar. Então, foi uma falha, um erro meu, por motivos de querer aumentar o lucro da semana, por motivos de enxergar ali possíveis operações, eu não ter feito as operações no dia de hoje, eu ter a vontade de operar, mesmo sem estar dentro de todos os filtros. Enfim, foi uma falha horrível e eu também não sei, estou pensando ainda se eu me cobrei de querer trazer o resultado positivo para cá, né, para o canal e enfim, isso ser bom para mim, mas percebi que acabou sendo um erro e uma falha. Colocando no semanal, né? Vocês podem ver aqui então que eu tive um prejuízo de 271. Esse prejuízo poderia ser reduzido porque se eu tivesse perdido, né, apenas esse valor aqui de 183, né, que era um stop saudável para a conta. Então, olhando no dia de hoje, fazendo as contas aqui, então ao invés de perder 616, eu teria perdido 183, né? Então teria voltado aí R$ 433, né, para minha conta, pegando na semana. O prejuízo de hoje, mais 271, eu teria saído, opa, menos 200, né? 433 menos 271. Teria na semana aí com 162 de lucro ainda, né, positivo. E acabou que, né, não aceitei esse stop e acabou virando esse stop da semana, né, negativo 271 ao invés de positivo, né. Podem ver aqui que hoje ainda eu já estava 384 positivo nessa primeira semana de fevereiro, e até então estava tudo certo. Então vou mostrar um pouco de como foi a semana. A gente começou a semana no dia 2, e eu tive um stop de 290. Cheguei a estar aqui no máximo, né, de R$ 180 e acabei deixando o stop até 290. Poderia ter parado aqui, né, em 170, até mesmo R$ 200 aqui, que é o meu stop, né. No dia 3 eu vim com um lucro, né, de 492, então aqui foi um ótimo dia. Não tinha pegado meu stop, pode ver, né, tinha perdido até R$ 94, mas depois consegui o lucro aí de 492. No dia 4, a gente teve essa queda, né? Cheguei a pegar 230 de lucro, que não é o meu stop win, né? E peguei 311 de stop win, porém, esse dia estava um dia que tinha as operações acontecendo e acabou que eu não realizei esse lucro de 300. Poderia ter saído aqui em 214, mas enfim, as operações foram caindo, né, e eu fui entrando aqui em overtrading de novo e saí com um prejuízo aí de 244, né, então eu fiz mais operações do que era para ter feito, né, que poderia já ter dado ruim antes. No dia 5, né, que foi quinta-feira, ontem, comecei aqui, né, cheguei até o stop ali de não bater o meu stop de 200, né, mas
fui operando até chegar no lucro de 387. Foi um ótimo lucro. Nesse dia que o mercado estava muito bom. Vou pegar a operação ali depois para vocês verem. E o dia de hoje, enfim, que eu já mostrei aqui, que não vem ao caso. Alguns erros que eu cometi nessa semana e que está até na planilha aqui de gerenciamento. Então vocês podem ver que na segunda-feira, né, eu tive uma vontade de recuperar o que era para recuperar, então poderia ter perdido menos. No índice, esse dia aqui a entrada estava perfeita, então foi o dia de win. Nesse dia, né, na quarta-feira, eu cancelei uma entrada na Petrobras, vou até mostrar aqui para vocês, e fiz uma entrada a mais para compensar o que a Petrobras tinha feito e acabei perdendo. Enfim, tive bastante operação ali para fazer recuperação, mas enfim, não foi legal esse dia. E na quinta-feira, que foi ontem, né, foram operações muito boas, né, foram operações bem adequadas ali, mas me tiraram no 0 a 0 e o dólar eu precisei tirar porque eu estava chegando em um momento, né, do horário da tarde, que era o meu horário de trabalho, de atendimento clínico, e eu não quis deixar mais, né, mas eu poderia ter deixado. E o dia de hoje, né, que foi um overtrading, que não tinha necessidade. Então, se a gente for pegar, né, do dia que eu comecei até hoje, vou pegar a calculadora, então eu tive um lucro de 389 menos o prejuízo dessa semana, 271. Então, ainda estou positivo, né, desde que eu comecei na B3, mas não é motivo de orgulho, né, o que eu fiz essa semana, não é nada legal. Então, não é adequado que aconteça isso, porque fazendo as contas, né, se eu tivesse parado novamente no meu stop, vamos colocar aí R$200, teria perdido R$200 no primeiro dia, lucrado 492, perdido R$200 no terceiro dia, lucrado 387, perdido R$200 hoje. Então, estaria 279 positivo na semana. Então, acabou sendo um erro meu. E, enfim, alguma das coisas, né, eu até registrei as operações dessa semana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Foi a operação da Petrobras que eu acabei cancelando, que foi essa entrada aqui. Eu tinha essa entrada linda e que ia pegar o meu alvo, mas eu acabei cancelando por conta da margem de entrar no dólar em outra operação que aconteceu. Foi um erro meu, né, e acabou me tirando aqui no 0 a 0 a operação do dólar. Vocês podem ver aí pelo dia, pelo horário. Se quiserem dar uma olhada depois. Eu realizei a entrada, acreditando bastante nela, porém não tinha visto algumas questões aqui atrás e acabou me tirando no 0 a 0 e cancelei a operação da Petrobras, que era a operação que eu já estava antes de entrar nessa do dólar, que poderia ter me dado win. Enfim, essa semana teve bastante coisa, né? Essa aqui foi a entrada do índice, foi aquela ótima entrada no dia, né, na quinta-feira, que eu poderia ter estendido o alvo até R$600 e acabei tirando em 400 e pouco. Enfim, operações aqui que realmente poderiam ter estendido mais. Então, alguma das coisas que eu percebi essa semana foi que eu vou, né, levar para a próxima semana, deixar algumas operações andarem mais e respeitar realmente esse stop de R$200. Óbvio que em alguns dias, né, meu stop estende um pouco mais, estende um pouco para 250 por questões de contrato ali, mas que para mim é um stop aceitável para a conta. Porém, se vocês forem ver, né, operações vencedoras de 40%, o meu erro aqui está em não deixar passar de 2x ou de 3x o risco, né? Acabar tirando as operações um pouco antes. Então eu vou tentar adequar isso para a próxima semana, né? Mas eu venho trazer esse vídeo, pessoal, e não é como nenhuma forma de vergonha, não é como nenhuma forma de esconder, né? Como eu sempre disse, eu gosto muito de ser transparente e eu gosto também de encarar a realidade, né? Eu poderia muito bem estar escondendo o relatório, poderia muito bem não estar gravando esse vídeo hoje, escondendo, mas eu sou uma pessoa que eu enfrento todos os problemas. Eu gosto de enfrentar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha das coisas, eu realmente enfrento. Se eu tenho algum erro, se eu tenho alguma falha, não tenho problema nenhum de falar. Então isso aqui faz parte, né? Como eu disse, é a forma que você olha para isso, né? Isso para mim foi um aprendizado, foi uma forma de lidar. E eu tenho certeza que a partir da próxima semana, esse mês ainda tem muita coisa para acontecer, né?
O que eu vou praticar e levar, né, para os próximos dias é a questão de estender mais um pouco os dias que for, né, que for para ganhar, tentar buscar aí de 500 a 600 reais na operação, porque eu percebi que é isso também que faz a semana, é isso que faz a diferença na semana, essas operações que são mais longas. Se você acerta uma ou duas ali na semana, enfim, de 3 vezes o risco, compensa, né, os stops que você toma, desde que você aceite os stops, coisa que eu não fiz essa semana. Mas no mais, é isso. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui. Espero que isso fique de lição para vocês, que não tenham que passar pelo que eu passei. E, enfim, bola para frente. A gente só está entrando na primeira semana de março, meu segundo mês de operação. E eu tenho certeza que é algo que vai vir para eu amadurecer, para eu aperfeiçoar, para que mês que vem a gente tenha, né, na verdade, para a próxima semana a gente tenha um resultado aí positivo e que sobressaia esse prejuízo que eu tive essa semana, que na verdade nem estava sendo essa semana, né, pessoal? Sendo bem sincero, até hoje eu não tomaria, né, essa semana não seria uma semana de loss, seria uma semana tranquila, uma semana que eu poderia terminar aqui com R$ 384, 345, né, que era ali um valor que estava dentro do gerenciamento, enfim. Uma situação que não tinha necessidade, mas entrei em overtrade por diversas cobranças e é um momento que realmente ali você fica cego por conta dessa emoção, desse sentimento e acaba cometendo esse erro, tá bom, pessoal? Então, espero de verdade que esse vídeo sirva de lição, principalmente para mim e para vocês também que estiverem assistindo. Vamos para cima que a gente tem que enxergar o erro, enxergar onde a gente falhou e modificar para que a gente venha bem, né, venha evoluído daqui para frente. Vou pedir também para vocês deixarem um comentário de como foi essa semana, se vocês puderem comentar como estão aí, né, nas operações desse mês, como que vocês se sentiram essa semana, enfim. Como eu disse, né, sou psicólogo, então estou aí à disposição para conversar sobre sentimentos, sobre gráfico, gosto bastante. Me sigam aí no Instagram, pode me chamar também pelo meu número no WhatsApp que está aí na descrição. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, né? Liga as notificações aí que isso aí ajuda bastante. E aguardo vocês, né? Até o próximo vídeo. Grande abraço.